A paz do Senhor a todos os nossos jovens da Umádio. Sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal IEADIO EBD. Vai lá e confira todas as nossas pré-aulas. Hoje, lição de número 9, dia 2 de junho de 2024, vamos falar sobre a realidade bíblica das finanças. Em Provérbios, no número 3, verso de número 9, nos diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Com certeza, eu quero convidar você a se debruçar na leitura de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 11 ao 18. Leia com bastante paciência a leitura bíblica, de preferência em voz alta, faça as anotações, palavras-chave desse texto, bem como Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 24. Isso vai fazer com que você tenha mais lucidez do texto para que faça as aplicações da melhor maneira possível. Vamos comigo então? Bora! Olha, um dos maiores desafios quando a gente fala de finanças é entender que o Senhor nos deixou várias lições preciosas na Bíblia Sagrada, nos ensinando a lidar com os nossos recursos financeiros. Nós vivemos hoje em um mundo em que grande parte dessa sociedade é uma sociedade capitalista. Quando a gente estuda a economia, nós sabemos que economia é a junção de duas palavras, oikos e nomos, a lei da casa. Um importante livro que se fala sobre a economia, o início das primeiras civilizações, o porquê que acontece a inflação, o aumento do produto, é um livro chamado Crash. Isso mesmo, uma história sobre a economia. Esse livro ele vai tratar toda essa parte de como começou a troca, o câmbio, como que era feito. Ele é um livro muito interessante e eu aconselho você ler esse livro. O primeiro ponto que nós vamos falar é o dinheiro e a sua utilidade. Vamos dividir ele em 3 subtópicos: uma breve história, o valor do dinheiro e também um assunto bastante espiritual. Quando nós estudamos sobre o início das primeiras civilizações, você percebe que o método que eles usavam era um método de câmbio. Isso mesmo, eles trocavam os produtos, eram pessoas do mundo inteiro. Quando você pega as primeiras embarcações de pessoas que viajavam o mundo, chegavam em regiões da África, chegavam na Índia, nós vemos isso chegando também aqui em solo brasileiro, e muitos deles tentavam trocar o método de câmbio. Porém, se você observar, não tem como você saber se estava ganhando ou estava perdendo. Um exemplo muito prático: por exemplo, tenho 5 sandálias de couro e eu preciso trocar essas 5 sandálias por 2 sacas de grãos. Como que nós sabemos quem está perdendo, quem está ganhando? Como que eles faziam para fazer esse cálculo? Anos mais tarde, eles começaram então a colocar então um valor no produto através do ouro, metais nobres. E aí os homens que tinham grandes quantidades de ouros, eles eram homens ricos. Tudo isso que eu estou falando na história da economia, inclusive do livro que eu acabei de indicar para você, esse livro ele vai falar sobre a questão do ouro. Eles começaram então a usar o ouro como uma moeda de troca. Depois eles começaram a cunhar este ouro, a fazer de uma pequena parte do ouro várias moedas. E se você for vendo na questão do Império Romano, por exemplo, eles começaram a cunhar o ouro. E então, tipo, de uma moeda antes, o peso de uma moeda, eles começaram a fabricar várias outras moedas com uma só. Começou então a reduzir o tamanho dessas moedas. Começou então os primeiros bancos, onde guardavam esse ouro. Porém, ficou aquela dificuldade também de mensurar se aquele metal, aquele ouro mesmo, ele estava no peso correto e todas essas questões. E não é isso que a gente quer trazer ênfase para nós aqui nessa pré-aula. Aqui é só para você, título de conhecimento, para que a sua aula ela seja mais produtiva, com muito mais conteúdo. Bom, o segundo ponto fala então sobre o valor do dinheiro. E aí aqui nós entramos também numa questão muito bem interessante. Para pensar comigo. Você tem na tua casa uma nota de 50 reais? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Se a Comisa tem aqui, que está me ajudando, se ele tem, acho que ele não tem uma nota de 50 também. Né? Mas se nós tivesse aqui, eu ia mostrar para você uma de 50, uma de 100, eu ia fazer uma pergunta para você. Será que esse papel de 50 reais, essa nota de 100, será que está valendo isso mesmo? Será que esse papelzinho vale 50 reais? Né? A gente começa a pensar. Será que esse papel de 100 reais vale 100 reais? Eu estou dizendo a matéria, o quanto que foi investido para fazer esse produto? Talvez você diga: será que tem sentido isso, pastor? Bom, nós estamos nos encaminhando agora para um tempo um pouco mais moderno.
Você já com certeza já ouviu aquela expressão ou seu jovem dizendo, olha, pastor, eu não tenho dinheiro aqui, eu só tenho Pix. Agora todo mundo usa o Pix ou o cartão de crédito. Você viu como as coisas foram mudando? Nós fizemos aqui uma linha do tempo, começando lá do sistema de câmbio, as trocas, trocava 5 galinhas por, sei lá, 2 porcos. Aí depois começou a era do ouro. Agora a gente vem para o papel e já estamos falando agora de Pix, cartão de crédito. Você viu como que foi evoluindo? Então falamos uma breve história, o valor do dinheiro e agora um assunto bastante espiritual que é o terceiro tópico ou subtópico do ponto 1. Muitas pessoas acham que falar de finanças na igreja é algo carnal. Ou até, muitos até dizem que os nossos púlpitos não é um lugar para falar sobre finanças. Quando você lê a palavra do Senhor lá em Ageu, no capítulo 2, versículo de número 8, o próprio Deus está dizendo para a nação, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quando o povo ele sai do período do cativeiro, você observa que quando eles saem, muitos eles vão se preocupar com o seu bem-estar e eles acabam se esquecendo do templo e valorizando o templo do Senhor e as coisas do Senhor. Eles estavam primeiro buscando as suas conquistas, estavam reconstruindo, imagine, depois do cativeiro, né? E se você olhar no livro de Ageu, você vai observar, a Bíblia vai nos falar, que eles estavam construindo as suas casas estuncadas, casas apaineladas, casas muito bem estruturadas, e o próprio profeta Ageu diz que tudo isso que eles estavam fazendo, eles estavam colocando seu dinheiro em um saquetel furado, no versículo de número 6 do capítulo 1, que diz, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Está mostrando aqui a administração deste povo, o método de administração deles, estavam se preocupando com todo o seu bem-estar e eles estavam se esquecendo da primazia das finanças, que é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas na sua vida. Aí você vê no versículo de número 8 do capítulo 1 de Ageu, o texto chave, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Bom, você já percebeu como que quando a gente fala de finanças à luz da Bíblia, ele é um assunto bastante espiritual? Tem outros textos, por exemplo, aquela viúva que chegou para ofertar. A única moeda que ela tinha, antes de Deus receber a oferta, ele recebe o ofertante. E aquilo que ela tinha, ela deu de coração. Você percebe que é uma entrega dessa mulher. Quando nós olhamos para Mateus, no capítulo de número 17, nós vemos a história desse homem que estava descendo a Jericó, e você vê que ele ali acaba caindo em um engodo de ladrões, e você vê que passa o levita, passa o sacerdote, eis que vem vindo o samaritano. A Bíblia coloca um adjetivo para esse samaritano, e a Bíblia o chama de o bom samaritano. Você percebeu que esse era um homem muito equilibrado em suas condições financeiras, porque ao pegar esse homem, passar azeite em suas feridas, coloca esse homem em cima do cavalo, ali na montaria do cavalo, e leva até um hotel 5 estrelas, paga ali logo na chegada na reserva, deixa uma boa quantia de dinheiro. Você sabe que ao deixar esse valor em dinheiro, você já consegue perceber que esse homem deixou esses 2 denários equivalente a um dia de trabalho, né? Um tempo de trabalho muito produtivo, ele gastou, ele trabalhou, ele fez, mas ele ainda assim usava dos recursos que Deus deu para ajudar também ao próximo. Nós podemos citar outros exemplos. Por exemplo, quando fala lá em Lucas, no capítulo de número 15, uma mulher perdeu uma dracma. A dracma também era algo de valor, fazia parte do sistema financeiro da época, né? Era um presente dado pelo pai da moça e ela perdeu. E ela começou a procurar na sua casa. A Bíblia diz que ela varreu, olhou para baixo da cama, fez aquela faxina geral, né? O marido chegando em casa, não entra agora porque eu estou faxinando, estou passando pano na casa, estou procurando porque eu perdi alguma coisa. E aí quando ela encontra, ela convida as amigas e ela faz uma festa pela dracma que ela perdeu. Mas você também vai ver na Bíblia maus exemplos de finanças. Nós podemos citar aqui o exemplo de Judas, que era o que cuidava
ali do sistema financeiro, ele era o diretor financeiro dos discípulos, mas nós sabemos que ele era um larápio e ele estava pegando ali o que não era dele. Você percebe que o discurso dele era muito preocupado, não era nem em ajudar o próximo, mas sim em encher aí os bolsos de dinheiro. Tanto que acabou fazendo um mau negócio vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Portanto, finanças é um estudo espiritual e o Senhor Jesus sabia da necessidade de ensinar os discípulos a lidar com o dinheiro, e ele ensinou muito bem e muitas das vezes falando que o dinheiro não é ruim, mas o amor ao dinheiro, fazer do dinheiro uma idolatria, o Senhor da sua vida, aquilo que rege a sua vida, isso é condenado pelo Senhor. Muito bem, então nós encerramos o primeiro ponto, o dinheiro e a sua utilidade. E nos resta agora pedir a você, como você está utilizando os seus recursos? Você está honrando a Deus? Você está dando destaque ao reino de Deus? Ou você está usando o dinheiro apenas como um privilégio para a sua vida, para preencher o vazio que você sente? Em Mateus, no capítulo de número 5, uma das importantes reflexões de Jesus, ele fala sobre as bem-aventuranças. E uma dessas aventuranças, ele diz: bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Perceba que ele está dizendo que feliz é o pobre de espírito. Aqui o texto ele não está falando sobre a pobreza humana que a gente vê hoje na sociedade, pessoas que muitas das vezes estão vivendo numa linha muito baixa da pobreza, países onde é muito baixo o índice de desenvolvimento, tanto que a gente vê muitas crianças passando necessidade, muitas famílias. A Bíblia aqui ela está falando que o pobre de espírito é aquele que reconhece, né, que o seu senhorio vem de Deus e que ele o tempo todo depende desta graça maravilhosa, dessa graça abundante que provém de Jesus. Ele sabe que apesar das dificuldades que ele passa na vida dele, ele entende que ele tem o reino de Deus dentro dele, ele tem o reino dos céus fluindo dentro dele. Pastor, é possível um rico ser um pobre de espírito? O homem mais rico do mundo, se ele aceitar Jesus, é possível? Sim, é possível o homem mais rico do mundo, que tem o maior número de posses, ser um pobre de espírito, porque o pobre de espírito não está vinculado à área financeira em si, né? Mas é aquele que reconhece que tudo que ele tem é de Deus. Se ele conquistou, é porque Deus deu condições e Deus aplainou, abriu as portas, e tudo é por causa dele, para ele são todas as coisas para sempre e eternamente. Amém. Vamos para o ponto 2? Agora a gente vai então para o ponto 2 e vamos dividir também em 3 subtópicos. Vem comigo. Deus e o dinheiro. O primeiro ponto, vamos falar sobre os dízimos. Provavelmente você já ouviu algumas pessoas dizendo que o dízimo é só lá no Antigo Testamento, agora no Novo a gente não precisa se preocupar. E se eu falar para você que o dízimo antes mesmo da lei, antes de ser estabelecido o decálogo, antes de toda a estruturação sacerdotal, Abraão já tinha dado os dízimos a um sacerdote, a um rei sacerdote lá de Salém, Melquisedeque. Se você observar lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo de número 1 e 2, você vai ver no Novo Testamento o que a palavra do Senhor inspirada, né, por Deus tem a nos dizer. Vamos ler comigo? E nos diz assim, ó: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Perceba, antes mesmo da lei, antes mesmo do decálogo, Abraão já via essa prática. Então essa prática, ela é muito antiga. Por que muitas das vezes você não vê, né, agora no Novo Testamento, os judeus falando bastante, né, ou falando o tempo todo sobre isso? É porque você sabe que esse assunto de dízimos era tratado para este povo de forma natural. Para eles, dentro da numerologia, o número 10 tinha uma revelação muito importante que já eu vou citar aqui para você. Malaquias, no capítulo 3, versículo 7 ao 10, eu oro para que Deus dê discernimento para você e que você seja conduzido pelo Espírito Santo a ler esse texto com seus jovens, a ter bastante cuidado na sua aplicação. Mas você não pode deixar de ler esse texto, porque Malaquias, ele vai chamar de ladrões os que esqueciam de trazer os dízimos à casa
do Senhor. O Antigo Testamento, ele é tão palavra quanto no Novo Testamento. Você vai ver o próprio Jesus citando o Antigo Testamento quando ele chega à porta do templo e ele vê uma mesa cheia de produtos e vendas, e você percebe que o próprio Jesus, ele vira aquela mesa, ele pega ali naquele momento, vou usar uma expressão lá do oeste, pega uma açoiteira, meu amigo, e ele vai dizer, ó, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você vai ver ele dizendo que o zelo pela obra o consumia. Usou um texto lá do Antigo Testamento. O próprio João Batista, quando ele estava pregando no deserto, ele estava citando textos da profecia do profeta messiânico Isaías. Então você percebe que a Bíblia, ela tem essa divisão do Antigo Testamento e do Novo Testamento, para que haja uma melhor compreensão, mas você vê que a Bíblia ela se completa. De Gênesis a Apocalipse não tem nada que desabone a veracidade das Escrituras, devido a ela ser inspirada por Deus e não por homens, mas o próprio Deus que sopra ao homem de dentro para fora a revelação da palavra de Deus. Subtópico 2, honrando ao Senhor. Nós lemos esse texto de Provérbios 3 e 9. Faça um coral bem grande aí com os seus jovens e leiam todos juntos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Olha só, um princípio tão maravilhoso. A honra, isso mesmo, um princípio de honra, honrar ao Senhor. E honrar não é com sobra. Depois de dias, lembrei, eu tenho que ajudar, eu tenho que ofertar, eu tenho que dizimar. Tem pessoas que eu percebo que normalmente quando a crise vem na sua vida, a primeira coisa que elas fazem é cortar algo que pode abençoar a vida delas. Cortar a oferta, a missão, o dízimo. E a gente sempre escuta aquela expressão, hoje eu não vou poder ajudar porque eu estou passando por uma crise. Mas eu nunca vi ninguém dizendo assim, hoje eu vou cortar a internet, vou cortar a Netflix, eu vou cortar uma saída assim, diferente, fora do comum. Por que as pessoas normalmente cortam aquilo que vai trazer grandes coisas na vida dessa pessoa e dessa família? Por isso que nós precisamos ensinar os nossos jovens o princípio da honra. Isso mesmo, em Provérbios 3 e 10, ele vai dizer que quando nós honramos ao Senhor, encherão os nossos celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. A importância de você honrar ao Senhor, a importância do voto, quando você faz um voto ao Senhor. Para você jovem que está à procura do primeiro emprego, faça um voto para com Deus, ou para você que está lá naquela empresa. E eu tenho uma frase que eu costumo dizer muito para os nossos jovens, que as melhores posições, os melhores empregos, os melhores cargos na sociedade, seja dentro de um banco, seja dentro de um hospital, seja dentro de uma escola, seja no teu ministério, esse lugar é para você que honra ao Senhor. Quando nós temos os nossos jovens dentro da igreja, nossos adolescentes, nós ensinamos muitos princípios, coisas que toda pessoa gostaria de ter alguém assim por perto. Nós ensinamos aos nossos jovens o princípio da humildade, aquele que se humilha é exaltado. Nós ensinamos o princípio da honra, isso mesmo, honrar o nosso próximo, considere o outro maior do que você. Você percebe que o evangelho, ele é um paradoxo, ele é um mundo invertido para as pessoas que não têm Jesus. Muitas das vezes a pessoa que se humilha é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não tem posicionamento, mas nós mostramos que o princípio da humildade, o princípio da honra, o princípio de ajudar o próximo como a ti mesmo, não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você, vai encalacrando na mente dos nossos jovens, que muitos deles desde criança estão ali dentro da igreja. Então, você tem um potencial muito grande dentro de você. Não deixe que o mundo venha obstruir a palavra de Deus que está chegando agora nos seus ouvidos. Nós oramos para que Deus venha tirar esses comichões dos ouvidos de muitas pessoas que tratam essa área das finanças como algo ruim. E aqui nós estamos ensinando um grande princípio. Aquele que abençoa, aquele que investe, não faz como uma moeda de troca. Eu estou fazendo isso para ser abençoado. Eu estou dando meu dízimo para ser abençoado. Eu estou ofertando, estou honrando ao Senhor, porque agora você é um homem rico. Não, você está fazendo isso porque você já é alguém abençoado. E é só consequência de alguém que está fazendo em prol do reino de Deus. A palavra dízimo vem da palavra em hebraico, azar, que significa ser rico. Essa palavra dízimo, o número 10, ele tem essa expressão dentro da numerologia, ser
rico. E por isso que o judeu entendia isso muito bem. E é claro que você pode pesquisar muito mais e vai deixando a sua aula muito mais produtiva, tá ok? Último ponto do tópico 2, do subtópico 3, auxiliando os irmãos. Deus pode nos dar recursos? Sim. Deus pode nos abençoar? Sim. Mas será que nós estamos abençoando também o nosso próximo? Desse recurso nós podemos poupar ou nos preparar para o futuro? O que é lícito? Quando você vai olhar ali na palavra de Deus, você vai ver Paulo incentivando, contribua segundo aquilo que propôs no seu coração, porque tudo aquilo que o homem planta, ele também vai colher. Vê Paulo ali incentivando os irmãos, a ajudar os irmãos que estavam passando por necessidades lá na Macedônia, na região da Caia. Você vai observar que Deus, através da vida do apóstolo Paulo, estava colocando no coração da igreja um coração voluntário de ajudar o próximo, de socorrer aqueles que precisavam. As mulheres lá em Jerusalém, as mulheres que agora estavam aceitando ao cristianismo. Você via agora o relacionamento das mulheres judias com essas mulheres que estavam vindo para o cristianismo, que eram de culturas diferentes, não eram de culturas análogas, eram de culturas antagônicas. E você percebe agora que a igreja está ensinando que precisavam repartir. Você olha a igreja do primeiro século, uma igreja que vendia suas posses e traziam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam de acordo com as necessidades. Você vê um coração voluntário. Eu estou te ensinando, você jovem, a auxiliar os irmãos. Eu não estou dizendo para que você agora diz assim, então pastor, quer dizer que eu vou ter que pegar todo o meu salário agora? Não, você sabe captar os recursos. Você sabe reservar também uma parte, vou ajudar esse próximo, aquele jovem, quando a gente vai sair, puxa, vai fazer alguma coisa, preocupe com aquele que sabe que não tem condições. Deus vai te dar visão, Deus vai te dar o direcionamento de como você auxiliar os seus irmãos. E também, uma das maneiras de nós auxiliar os nossos irmãos é auxiliar também o campo missionário. O missionário que está trabalhando, o missionário que está lá fazendo missões, o missionário que está nos valados, missionários que estão em países da Europa, onde grande índice de pessoas são ateus, ou pessoas que estão lá na África, pessoas que estão no Oriente Médio, muitos missionários que estão em países onde o índice de desenvolvimento humano é muito baixo. E você, investindo na missão, investindo aqui na Missão Siloé, também você está usando os recursos que Deus te deu para auxiliar os irmãos. O último ponto para nós encerrarmos aqui a nossa pré-aula, eu quero falar sobre a advertência contra o mau uso do dinheiro. Vamos falar sobre o primeiro subtópico, subtópico 1, o cuidado com a avareza e o enriquecimento ilícito. Em nenhum momento a Bíblia ela condena o dinheiro. A Bíblia ela condena o amor ao dinheiro. Isso mesmo, o amor ao dinheiro. Você vai ver a expressão mamon, ou você adora a Deus ou a mamon. A figura de mamon é um abutre, é um corvo, o rosto de um corvo e a roupa é uma roupa real. Quantas pessoas que elas ficam refém daquilo que elas conquistam, do dinheiro. Elas preenchem o vazio da alma delas com aquilo que não traz a felicidade. Quantas pessoas que têm a maior casa do bairro, mas não têm um lar? Quantos que têm aquela cama enorme, dá para jogar futebol em cima da cama de tão grande, aquele gramadão, e não tem uma noite tranquila de sono? Quantos que podem comprar remédios que esse remédio vai resolver o meu problema, mas não tem a cura? É porque as pessoas elas estão se esquecendo de que precisam cuidar com a avareza e o enriquecimento ilícito. A Bíblia ela condena o amor ao dinheiro, mas não o dinheiro em si. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E não o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, isso nos faz aqui a pensar um pouquinho. Você está falando que é o amor ao dinheiro? Ele está falando, o que é a centralidade do teu coração? O que move? Qual é a força motriz da tua vida? Há muitas pessoas que se enriquecem de forma ilícita. Pessoas que pagam propina, pessoas que roubam. Você pode observar aí que quanto mais corrupto é um país, mais pobre ele é. Você pode pesquisar, os países que mais pobres ficam são os países que têm o maior índice de corrupção. Países em que uma parte das pessoas tem muito dinheiro, mas uma grande parte das pessoas vivem na pobreza, não tem condições. Países comunistas, países
em que querem fazer com que o povo fique refém do governo, que dependa do governo para tudo e que o povo não tem a decisão de trabalhar e tudo é condensado pelo governo. Aquilo que compra, aquilo que usa, tem todo um catálogo ali do que você pode comprar. E aí eu quero que você pesquise melhor sobre esse assunto também, porque eu sei que vai ser de grande valia. Que o tempo não permite, então eu vou falando aqui, vou jogando, e você chega em casa, vai para frente do computador, vai para os livros e você consegue pesquisar um pouco mais. Quando você olha na palavra de Deus, você vai ver sempre a Bíblia falando mal da avareza, muitas pessoas avarentas, pessoas também lá no Antigo Testamento que usavam os dinheiros de forma ilícita para trazer ao templo. Quer um exemplo? A prostituição. Se você olhar lá em Deuteronômio, você vai observar que havia muitas práticas, né, de pessoas que estavam na prostituição, tanto homens quanto mulheres, e traziam essas ofertas à casa do Senhor. Leia lá em Deuteronômio, no capítulo de número 23 e versículo 18. Vai lá, lê agora mesmo, enquanto você está ouvindo aí a nossa pré-aula, tá ok? Vamos para o subtópico 2 do ponto 3. Não seja fiador de ninguém. Sabia que a Bíblia ela vai falar sobre isso? Gente, tem muita gente por aí que está sendo fiador de muitas pessoas. Você jovem que está me ouvindo, talvez você nunca ouviu esse conselho e você nem sabe o que é um fiador. A Bíblia vai falar sobre isso e ela vai tratar isso de forma muito clara. Se você ler lá em Provérbios, no número 6, verso de número 1 ao 4, está nos ensinando a não ser fiador de ninguém. Por quê? Porque quando você passa a ser fiador de alguém, vamos imaginar aqui, nós estamos aqui no nosso estúdio de gravação, está aqui eu e meu amigo Misa, e o Misa ele tem uma dívida muito grande. O Misa tem uma dívida de 200 mil reais. E ele vai falar comigo aqui, vai dizer, pastor Eliezer, me ajuda a pagar essa dívida, eu vou ser o teu fiador. Fica tranquilo, você vai lá, tu vai pagando como você pode, se não der certo, eu estou aqui fiando, eu estou dizendo que você vai pagar, eu estou aqui te ajudando, estou colocando meu nome em jogo aqui. E se acontecer alguma coisa aí, né, Misa, e não der certo, como é que vai ficar o negócio daí? Aí o responsável vai ser eu. Então a Bíblia está nos ensinando a não ser fiador de ninguém, tá bom? Quando nós estamos sendo fiador de alguém, nós estamos comprando a dívida dessa pessoa. Caso a pessoa deixe de pagar o financiamento, vai comprar um carro, vai estar pagando aí uma dívida, precisou financiar, quem vai ter que pagar é o fiador. Então toma cuidado, viu? Te falei que a Bíblia tem resposta aí para muita coisa e nós vamos agora para o subtópico 3. Saiba lidar com os recursos que Deus dá. Isso mesmo. E eu quero aqui citar um livro do David Lagos chamado Formigas, a Sociedade Mais Bem-Sucedida da Terra. É um livro cristão, são dois homens do direito, advogados, teólogos, e eles vão falar sobre o exemplo da formiga. Eu fico imaginando quando Salomão escreve, vai ter com a formiga preguiçoso, o que ele estava fazendo? Estava sentado vendo um formigueiro? Não sabemos, mas ele observou as formigas. E ele viu que o trabalho, a estratégia delas dava certo. E uma das coisas muito interessantes que ele pontuou é que ele viu que lá no formigueiro não tinha ninguém lá, nenhum patrão dizendo, vai formiga, trabalha, pega agora lá a folhinha e vai. Ele percebeu que havia ali, nesse sistema orgânico do formigueiro, algo muito bem organizado, a ponto de que a formiga que não conseguia carregar, as outras vinham, ajudavam. E ele foi observando aquilo, não tinha patrão, mas elas sabiam o que elas tinham que fazer e nos ensinou. Né? Vai ter com a formiga preguiçoso, não fica olhando o outro prosperando e vocês sem fazer nada. Ele chega a citar o preguiçoso, ele compara com uma dobradiça de uma porta. Ela balança para lá e para cá, mas não sai do lugar. Né? Não sai do lugar. Então, saiba lidar com os recursos que Deus te dá. É preciso a gente entender e aprender da importância de você saber usar os recursos que Deus te deu, saber guardar, saber investir em coisas que não sejam coisas supérfluas, né? Você jovem, toma muito cuidado se você vai... Pastor, eu quero entrar num relacionamento, pastor. 3 coisas você precisa ter. Primeiro, você precisa estar bem com Deus. Sua espiritualidade tem que estar em dias. Jovem solteiro que me escuta, estamos falando de finanças aqui. Segundo, tu tem que estar bem aqui, a tua mente tem que estar bem para que você entre num relacionamento. E terceiro, você tem que estar trabalhando. Pastor, mas meu trabalho eu não tenho um salário tão grande, mas você já está trabalhando, já é uma boa coisa, meu amigo.
começou a trabalhar, já está tudo certo. Trabalha certinho, seja um bom funcionário, chega no horário certo, tudo isso vai agregar muito bem na sua vida. A palavra também vai nos ensinar lá em Provérbios, número 6, verso de número 6 ao 8, e é interessante você ler, inclusive eu quero ler com você aqui para nós encerrarmos a nossa pré-aula. Pega a sua Bíblia aí na sua casa, vamos aproveitar essa pré-aula no número 6 de Provérbios, verso de número 6 e 8. Olha o que nos diz, aquilo que eu estava falando até agora. Vai ter com a formiga ao preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo superior, né, não tem patrão, nem oficial, nem dominador. Ela prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Olha o 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? E aí você vai lendo aí o restante do texto e você vai vendo aí importantes revelações. Por isso, tenha cuidado com os cartões de crédito, você jovem. Pastor, eu não tenho cartão de crédito ainda, mas toma cuidado com o cartão de crédito. Eu digo que o cartão de crédito, ele dá uma alegria para a gente momentânea. Ah, o cartão de crédito, meu limite aqui está 200, mas 200 é pouco. Aí você quer aumentar o teu limite, aí chegou lá um limite de 8 mil. 8 mil tá bom, né? Mas é 8 mil. Agora você sai gastando, não cuida do limite, você nem para pensar que você vai ter que pagar tudo aquilo que você gastou. E outra, tem juros, hein? Tem juros, os bancos não têm dó, os juros aumenta, aí você vai ficar no vermelho, meu amigo, tu vai passar por necessidade. Então, jovem, seja sábio, saiba como gastar os seus recursos, isso mesmo, saiba como investir os seus recursos. E o cartão de crédito ele dá uma falsa sensação de que o que compramos não precisa ser pago. Porém, a fatura chega no final do mês e se você está em pé, senta na cadeira para você não cair ou já fica deitado para olhar a fatura. Pense assim, eu tenho esse valor, mas vamos usar numa emergência. Por enquanto, você talvez mora com o teu pai e com a tua mãe, ou talvez você mora sozinho, está pagando aluguel agora, está começando a sua vida aqui em Joinville, vem de outra cidade, vem de outro país. Mas deixa eu dar um conselho para você. Tenha as coisas tudo organizadas, anotadas. Lembre-se, quando você for comprar, pense, isso é necessário? Isso vai ser útil para a minha vida? Eu preciso disso mesmo? Se possível, meu amigo, guarda, tenta comprar à vista, né? Eu sei que não é fácil. Vai fazendo aí, dá um jeitinho. Pastor, não posso comer todo dia picanha. Come o frango bem feito também é bom. Se precisar comer só ovo frito, também é bom demais. Mas aprenda a cuidar dos seus recursos, aprenda a investir, invista as coisas certas. Se você for abrir o seu negócio, toma muito cuidado com as sociedades que você faz. Tem tantos conselhos que eu poderia dar para você aqui nessa pré-aula, mas eu vou deixar aí para o seu líder, ele vai te ajudar também. Procure o seu pastor. Ah, isso aqui é interessante também, meu amigo. Começou um emprego, está trabalhando, vai conversar com o teu pastor, pede um conselho para ele. Ou você está à procura de emprego, apareceu várias opções. Conversa com o teu pastor também, vai orar para que você tome a direção certa. Pastor, mas esse eu vou ganhar mais. Mas talvez aquele que você vai ganhar mais não seja a vontade de Deus. Deixa-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui foi só uma aula prática, rápida. Se você quiser saber mais, você vai encontrar na Bíblia Sagrada e também em outros livros importantes que falem sobre economia, livros que falem sobre as finanças à luz da Bíblia. Enfim, tem muitas pessoas que falam muito bem sobre este assunto e eu deixo aqui o meu convite para você para estar sempre assistindo às nossas pré-aulas aqui no nosso canal da IEAD IBD. Que Deus abençoe!